Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai corrigir os exercícios da terceira atividade do terceiro bimestre, que falava sobre saúde, né? O que é saúde, os indicadores de saúde, o que é que influencia positiva ou negativamente na saúde de uma pessoa e na saúde do coletivo, né? Tinha bastante exercício para fazer, então bora para eles, né? São exercícios um pouco complicadinhos, tem gráfico, tem tabela, tem bastante coisa pra gente às vezes pesquisar aqui, né? Então vamos lá. A primeira parte, né, que era um capítulo chamado O que é saúde, tem aqui 8 exercícios para fazer e depois tem uma segunda parte do capítulo chamado A Saúde da População, que tem mais alguns exercícios aqui. Quantos exercícios temos na segunda parte? Mais 7 exercícios. Então vamos lá, que é bastante coisa, né? A questão número 1, né, dessa primeira parte falava para fazer uma pesquisa e elaborar um pequeno texto a respeito das definições de saúde e doença ao longo da história. Então a gente poderia entrar no Google, se você às vezes, né, usa só o WhatsApp, não tem como entrar porque vai gastar seus créditos e tal, você pode pedir para um colega por WhatsApp para te passar o print de algum site que ele pesquisou para você ler também, né, sem problemas. Um ajuda o outro, nós estamos em momentos críticos, né? Então a cooperação sempre é bom. Então, definições de saúde e doença ao longo da história, né? Então a gente vai ver que muito antigamente saúde era considerada só ausência de doença física, né? Então, se a pessoa não tinha uma gripe, uma dor de cabeça constante, né? Às vezes essa doença era até considerada coisa sobrenatural, que a pessoa tinha demônios no corpo dela fazendo ela ficar doente, né? Com o tempo foi se percebendo que algumas coisas, né, melhoravam certas doenças, então aí foram se criando os remédios, né? Então a doença era considerada uma coisa física, saúde e doença eram consideradas coisas ligadas ao físico, né? Com o tempo foi se percebendo que lógico que foi se percebendo que essas doenças, a saúde dependia da alimentação da pessoa, dependia do quanto de atividade física essa pessoa fazia, né? Que isso influenciava, só que sempre na saúde física, né? A higiene também, né, foi se percebendo que era muito importante, então lugares com pouca higiene tinham mais doenças do que lugares com bastante higiene. Então foi se percebendo que tudo isso influenciava, mas ainda sempre se falando em uma doença física. Lá pelo século XIX, começo do século XX, começou a pensar que o psicológico também fazia parte da sua saúde, né? Se a pessoa estava sempre triste, se a pessoa estava sempre desanimada, se a pessoa não tinha vontade real, né? Não aquela pessoa preguiçosa, mas às vezes pessoas que não tinham vontade de fazer nem as coisas que gostavam de fazer. Então existe um problema aí. Que problema é esse? De onde vem esse problema? Tá no cérebro fisiologicamente, né, fisicamente falando, ou é uma coisa de sentimento, de sensação? Então começou-se a partir do século XX a pensar em saúde ligada também ao psicológico, ao emocional. E mais recentemente, né, a gente fala aí da saúde num contexto social, se a pessoa não tem boas relações, se a pessoa não tem bons lugares para ir, para conviver, para desfrutar de alguma coisa prazerosa como arte, lazer, esporte, então também não está bem. Por que se foi percebendo isso? Porque percebeu que lugares onde tinha mais de tudo isso, seja o físico, mental, emocional e o social, né, as pessoas viviam mais, as pessoas se sentiam mais satisfeitas, as pessoas trabalhavam melhor, com mais vontade, né? E nos lugares que tinham menos dessas coisas, né, as pessoas viviam menos, tinham comportamentos mais negativos, seja de tristeza ou de violência mesmo, né? Então foi se percebendo isso. Então hoje a gente tem a saúde como uma coisa global, né, que envolve físico, mental, emocional e social,
né? Vamos dizer assim, bom, mental e emocional mais ou menos o mesmo ramo aqui, né? Mas físico, mental e social, né? Tem que incluir essas três coisas estarem bem. Então o seu texto tem que incluir essas coisas, né? O que se falava antigamente, só do físico, foi se percebendo o mental, e hoje a gente vê que precisa ter o físico, mental e social bem para se ter saúde. A questão número 2 tem um textinho que diz o seguinte: a contribuição dos medicamentos indígenas para a humanidade. Esse texto é muito interessante porque assim, a gente sempre fala de saúde, a gente pensa no médico aquele formado com os conhecimentos europeus, né, de ciência, de medicina, e a gente muitas vezes achou que as coisas indígenas ou de outros povos eram só crendice, e foi se percebendo que não, né? Hoje em dia se fala muito nas plantas medicinais usadas pelos indígenas, que são de uma riqueza extrema para a parte medicinal, né? As plantas medicinais. Então, falando aqui dele, né? A contribuição dos medicamentos indígenas para a humanidade foi notável e ainda não se esgotou. Tem muita coisa ainda para se descobrir. A ipecacuanha veio do conhecimento experimental dos índios, ou seja, eles foram experimentando e vendo quando que funcionava, quando que não. A antifebril e antimalárica casca de quina também. O curare usado em anestesia é para dor, tá? Em anestesia. E recentemente, uma das drogas mais estudadas e investigadas quanto à sua capacidade adoçante, a estévia rebaldiana, possuindo em sua composição um adoçante esperado por milhões de diabéticos no mundo, os quais não podem ingerir a glicose ou sacarose como adoçante. Já assisti a atuações noturnas de pajés cantando. O canto age como terapia tranquilizadora, fumando e soltando baforadas no local de dor. O calor promove vasodilatação. Vasodilatação é quando os vasos dilatam, né, aumentam, e aí passa mais sangue, então leva mais glóbulos brancos para o local para poder agir ali no que está machucado, inflamado, seja lá o que for, né? Então a gente tem 3 questõezinhas aí sobre esse textinho falando de medicina alternativa indígena, né? Ele pede aqui em grupo, pesquisem o que são os medicamentos citados no texto. Então, quando fala em grupo, a gente espera que vocês estejam, né, longe uns dos outros por causa da pandemia, infelizmente. Mas vocês, lógico, podem se conversar por WhatsApp. Se não tiver como, pode pedir ajuda de quem está em casa. Se quiser fazer sozinho, pode também. Mas é para pesquisar os medicamentos citados no texto. Então, tem alguns medicamentos aqui, né, que ele fala, por exemplo, a ipecacuanha, né, esse nome é bem difícil. O que é a ipecacuanha? Então, pesquise o que são. A ipecacuanha é uma raiz de uma planta que tem um nome científico difícil aqui também, Psocotria ipecacuanha. Aí ele usa o nome indígena. Que ela causa? Vômito, e ela combate diarreia e ajuda no tratamento de infestação por amebas. Então, a pessoa que está com ameba, ela tem diarreia, e aí a ipecacuanha é uma raiz a raiz de uma planta da Amazônia que vai combater a diarreia causada por amebas, né? Para simplificar um pouco aqui. A quina, né, que ele fala aqui, o antifebril e antimalárica casca de quina. Então, a quina é uma árvore. A casca é anti-inflamatória, cicatrizante, antimalárica, acalma problemas no estômago e intestino, né? Então, a casca de uma árvore que vai tirar a inflamação, vai ajudar a cicatrizar, vai ajudar contra a malária, causada por picada de mosquito contaminado, e vai melhorar problemas no estômago e intestino. Olha quanta coisa esse negócio, né? A casca de quina. O outro que ele falou é o curare. Curare é um anestésico, então, para dor. Ele diminui a contração dos músculos, então ele relaxa os músculos para tirar uma dor local, né? E tem essa estévia rebaldiana, que é uma planta que possui propriedades adoçantes muito potentes, ou seja, ela adoça bastante, né? E ela não causa os problemas causados pelo açúcar comum,
que os diabéticos não podem consumir porque vai atacar a diabetes deles e pode até, dependendo do caso, levar à morte, né? Então a estévia seria um adoçante natural que não causaria problemas para os diabéticos. Então olha quanta coisa, a gente falou de 4 coisas diferentes, né? Aqui de medicamentos indígenas. Aí ele pergunta aqui na B: quais elementos do texto você associaria à medicina científica e quais à medicina indígena? Então, o que a gente associa à medicina científica? Os nomes técnicos, os usos técnicos, né? Para que serve realmente as coisas, que foi estudado isso, né? Nos meios científicos. E o indígena a gente vê mais as partes experimentais, né? Então, onde no texto que está cada uma dessas coisas? Na verdade, quando a gente fala experimental, o científico também tem experimental, mas é experimental diferente, né? Então, quando a gente fala aqui dos termos técnicos, né? É uma planta antifebril, antimalárica, anestesia, né? Esses termos técnicos, eu tô falando da medicina científica. A experimentação científica é uma experimentação de investigação para provar que aquilo funciona e para entender como que funciona. A investigação indígena, a experimentação indígena, ela é por tentativa e erro. Eu dou um pouquinho mais, foi muito, passou mal. Dou um pouquinho menos, foi pouco, não funcionou. Dou no meio do caminho, agora ficou bom, né? Então, a experimentação indígena é mais na tentativa e erro, mais no conhecimento passado de antepassados para os descendentes, né? Que vai sendo ensinado dessa forma. E os indígenas dão valor a outras coisas além da medicina científica. A medicina científica, ela dá valor à substância que ela vai te dar como remédio que você vai tomar e que vai tirar o seu sintoma. Os indígenas, eles também valorizam outras coisas como o canto, por exemplo, né? Que vai tranquilizar a pessoa. Então, tudo isso tem que ser colocado na resposta, né? Outra coisa, quando ele fala aqui, né, das atuações noturnas, os pajés cantando, fumando e jogando o bafo do cigarro no local, é bem da medicina indígena, mas dentro disso tem as explicações de que o canto age como tranquilizante e que o calor promove a vasodilatação. Isso vem da medicina científica, porque ele foi lá, estudou, comprovou e explicou por que aquilo está funcionando de alguma forma, né? Então é isso na B, você vai pegar essas explicações minhas e transformar isso num textinho aí. E na C, na opinião do grupo que pesquisou, ou sua com seus, né, com o pessoal que você conviveu em casa, na opinião, outras medicinas que não a científica devem ser estudadas? Justifique. Tem gente que fala que não, que é só crendice, né? Mas a própria medicina tem mostrado. Essa resposta aqui eu não tenho muito certo e errado, porque é uma opinião de vocês, né? Mas tem que justificar por que você acha isso. Só que assim, né? É preciso explicar para vocês que a medicina tradicional, né, a medicina científica, ela está começando a aceitar as medicinas chamadas alternativas, as medicinas não científicas. Por quê? Porque eles têm visto que funciona, e aí eles falam, mas por que funciona? E aí eles levam isso para o laboratório e vão fazer os seus experimentos de investigação e vão comprovar e vão ver como que funciona e explicar. E aí eles começam a perceber que tem os motivos pelos quais certas coisas funcionam, como por exemplo essas plantas medicinais indígenas, a baforada. Então, eu não preciso usar a baforada de um cigarro, porque eu sei que o cigarro faz mal pro meu pulmão. Eu posso usar outra coisa que gera calor ali, né, para ajudar naquilo. O que é que ajudou no caso aqui, né? O calor ajudou. Uma musicoterapia também pode ajudar, então, né? Indo para outro ramo, a medicina chinesa, né, que tem milênios de atuação. A acupuntura está começando a ser aceito, o shiatsu, né? Porque já é conhecido que essas coisas funcionam, já está sendo experimentado, já está sendo entendido os mecanismos pelos quais essas coisas funcionam, né? Então, a medicina científica está começando a aceitar, sim, algumas coisas das outras medicinas, tá?
A questão número 3 agora. Olha só, tá complexo, né? Já foram 15 minutos de vídeo aqui. Qualquer coisa, se ficar muito grande, eu divido o vídeo em 2, tá? Vamos ver. A questão número 3, explique com suas palavras o conceito mais atual de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, esse, na verdade, pode até procurar no texto, tem aqui falando, né? Só que ele quer com suas palavras. Então, vamos ver o relatório, o da OMS aqui, né? Ela fala que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença ou de enfermidade. Você tem que passar isso para suas palavras, né? Que poderia ser, por exemplo, aqui para a OMS, saúde tem que estar bem no físico, no mental e no social, né? E não só que você não tenha uma doença física, né? Então tem que estar bem nesses 3 ramos, físico, mental e social. Falar isso com as suas palavras, né? Por exemplo, como eu falei com as minhas palavras agora, né? Eu modifiquei do texto que eu tinha lido, falei com as minhas palavras, você falar com as suas palavras essa mesma coisa aí. Então não é para copiar o que está no texto, porque ele pede, explique com suas palavras, né? Questão número 4. Para você, é importante incluir perspectivas psicológicas e sociais, além de fisiológicas, na definição atual de saúde? Justifique sua resposta. Ele diz para você, então é meio que uma opinião, mas a gente espera que você responda que sim, né? Porque se a pessoa tá sempre triste, sempre chateada, não tá animada para fazer as coisas que ela gosta, tipo, a pessoa ama jogar futebol, mas você vai lá chamar ela para jogar futebol, não quero, tô cansado. Então ela tá sempre cansada, ela tá sempre desanimada, ela não quer fazer as coisas que ela gosta de fazer. Tem alguma coisa errada, né? Isso é tá saudável, né? Mas não tem nada físico, mas isso está saudável? O social, a pessoa mora num lugar que não tem esgoto, tá ali fedendo, né? Ela não tem comida suficiente, não tem dinheiro para comprar comida suficiente, ela não tem uma boa escola para frequentar, ela anda pelas ruas, tá tudo quebrado, não tem uma pracinha para conviver com as outras pessoas, para encontrar as pessoas. Isso está saudável? Consegue estar saudável com isso, né? Que é o campo social, né? Então não dá para estar bem sem o psicológico e sem o social também, né? Então por isso a gente espera que vocês tenham entendido que os 3 são importantes: físico, psicológico e social, né? Mas a resposta também é com suas palavras, né? Mas usando isso que eu vou explicando aqui. Na questão número 5 e 6, a gente tem pirâmides, né? Aquelas pirâmides etárias. Então mostra aqui os mais novinhos, lá em cima os mais velhos, quantas pessoas tem, aqui o masculino, aqui o feminino, né? A gente tem aqui também. Então ele fala assim: com as pirâmides etárias abaixo, representam estimativas da população da República Democrática do Congo e dos países mais nobres do mundo, a Noruega, um dos mais ricos. Então o Congo, que é um dos mais pobres, e a Noruega, que é um dos mais ricos. Então essa é a faixa etária. Olha a diferença, né? Esse é bem pirâmide mesmo e esse tá bem gordinho no meio, né? E com base nesses dados, responda as questões a seguir. Na letra A, qual dos 2 países tem uma população com a pirâmide etária de base larga e o que isso significa? Base larga, base estreita, né? Então base larga é o Congo. Isso significa que nasce muita gente, é uma população muito jovem, só que a gente vê que ao longo do tempo vai morrendo muita gente, poucas pessoas. Então, com uma base larga, a gente tem que nasce muita gente, mas poucos chegam à idade mais velha, né? Ali pouquíssimos chegam, então nasce muita gente, mas a gente tem uma mortalidade muito alta, né? Mostrando que o país, né, a saúde não está lá muito bem. E na B, qual dos países tem uma população com pirâmide de base estreita e o que isso significa? Então, seria da Noruega, né? Da Noruega tem a base estreita, significa que nós temos uma maior parte da população adulta ou até mais velha, né? A gente tem bastante gente lá na faixa dos 70 e tantos anos, até 80, 84,
né? Tem bastante gente mais velha, né? Então nós temos uma população mais velha, nasce menos gente, mas as pessoas vivem bastante, né? Elas têm bastante expectativa de vida, a mortalidade é mais baixa, o que mostra que a saúde delas vai bem, né? Mas nasce pouca gente, isso é bom ou é ruim? Depende, geralmente os países mais ricos começa a nascer menos gente, porque como a saúde é muito boa, não vai morrer um monte de filhos, né? Então eles preferem dar uma qualidade de vida melhor para os poucos filhos que eles têm, ou um, no máximo dois, por isso nasce menos gente. Isso é uma questão de escolha da população, né? Com base nisso. Geralmente os países que nasce muita criança, eles falam, tem tanto problema, a criança morre e tal. Outros não, outros falam, não, vamos dar uma boa qualidade de vida para poucos filhos, em vez de ter um monte com pouca qualidade de vida. Né? Então tem uma questão com a educação também, né, que vai bem nos países mais ricos. A questão número 6 também é uma comparação. Ele tem aqui, essa pirâmide que está mostrando aqui é do Brasil de 86, né? 30 e tantos anos atrás, 34 anos atrás. E ele quer que compara com a atual, que é de 2016, né? Não tão atual, mas 30 anos depois, que é essa que está aqui no meio do texto. Olha a diferença desta para esta, né? A gente vê a diferença até desta, é parecida com a do Congo, mas ela não estreita tanto assim, né? A nossa mortalidade já era menor, né? Já estava um pouquinho melhor de saúde do que o Congo, mas se a gente comparar com hoje, né? Estamos um pouco melhor também, lógico, não tanto quanto a Noruega. Mas ele pergunta qual a diferença entre o formato das pirâmides e explica o que isso significa. Então, a pirâmide de 86 ela tinha uma base muito mais larga e estreitava mais no topo, enquanto a mais atual, a de 2016, ela tem a base estreita, o meio mais largo, né, e estreita pouco no topo. Isso significa que em 86 nascia muito mais crianças, a gente tinha uma população muito mais jovem, com uma mortalidade um pouco maior, enquanto que em 2016 nasce menos criança, então a gente tem uma população maior ali nos adultos, é a minha geração, tá? Uma população maior ali nos adultos e a mortalidade um pouco menor, porque ela estreita menos no topo, né? É isso as diferenças, né? Comparar a base, a população era mais jovem, agora é mais de adultos, e a mortalidade diminuiu, porque antes estreitava mais, agora estreita menos lá no topo, onde estão os mais velhos. E a B, quais podem ser as consequências dessas mudanças? Então, as consequências é que a gente vai ter cada vez mais uma população de pessoas mais velhas, né? Nascendo menos crianças, né? Então, essa é a principal consequência que a gente tem aqui. É claro que quando a gente tem uma população cada vez mais velha, a gente vai ter cada vez mais idosos no país, então a gente vai ter que pensar mais, né, na saúde desses idosos, então vai ter que ter mais planos, né, na saúde pública para cuidar desses idosos, vai ter que ter um planejamento muito melhor de previdência para a aposentadoria deles, né? É possível fazer, óbvio que né? Só que a gente precisa de um país organizado e honesto, né? Para que a gente possa ter esses recursos para apoiar essas pessoas que vão ficar cada vez uma população maior de pessoas idosas. Na 7, ele pede para ler um trecho que tem aqui e responder a questão que tem depois. Então, o trecho diz o seguinte: entre 2000 e 2015, a expectativa de vida aumentou 5 anos globalmente, evolução mais rápida desde a década de 1960. Então, no mundo, né, a expectativa de vida aumentou em média 5 anos. No total, é claro que países que vão melhor de saúde aumentou mais a expectativa do que aqueles países que vão pior de saúde, mas em média 5 anos. Nos últimos 15 anos, o aumento maior ocorreu na região africana da OMS, onde a expectativa de vida subiu 9,4 anos, passando para 60 anos.
Olha que eles ainda estão com a expectativa de vida muito baixa, 60 anos é pouco, né? Mas subiu bastante. Apesar do avanço que ocorreu, principalmente devido a melhoras na sobrevivência infantil, então a OMS, a Organização Mundial de Saúde, atuou naqueles locais para melhorar a saúde das crianças que nasciam, para que elas morressem menos, né? Por isso que melhorou desse tanto. Aos avanços no controle da malária e um maior acesso aos antirretrovirais para o tratamento de HIV. A região continua com taxas mais baixas do mundo. Com toda essa melhora, a região ainda é a com menor expectativa de vida no mundo inteiro. Mas, graças a isso, né, a OMS foi lá e pôs todos esses planos para que as crianças sobrevivessem mais, para que o pessoal tomasse o anti-HIV, né, os coquetéis de remédios anti-HIV e para ter mais remédio contra a malária. De acordo com o texto, quais foram os principais acontecimentos que contribuíram para o aumento da expectativa de vida na região africana da OMS? Então é só procurar no texto essas coisas que eu acabei de falar, né? Ele falou aqui nos últimos 15 anos o aumento maior ocorreu na região da OMS, onde a expectativa de vida subiu 9,4, passando para 60 anos. Apesar do avanço, que ocorreu principalmente devido a, né? Então tá aqui essa parte. Então, quais os acontecimentos? Melhora na sobrevivência infantil, avanço no controle da malária e maior acesso aos antirretrovirais para o tratamento de HIV, né, que é o causador da AIDS. Então essas três coisas aí, ok? Era só encontrar no texto isso aí. E a 8 tem uma tabela que diz, né, a tabela a seguir representa a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio em 2015 em cada região do país. Com base na tabela, responda ao que se pede. Então, qual a porcentagem de jovens entre 15 e 17 anos, né, ou seja, ensino médio, que estava matriculado em cada região? Então, a gente tem aqui a tabela, né? A região e a porcentagem de alunos matriculados. Na região norte tinha 53,9%, no nordeste 53,4% dos jovens estavam matriculados. No sudeste, 71,5% dos jovens estavam matriculados, no sul 64,7%, no centro-oeste 65%. A gente vê que aonde tinha menos gente na cidade matriculada no nordeste, onde tinha mais gente era no sudeste, aqui a nossa região, né? E no total, 62,7% dos jovens na cidade estavam matriculados. O que se queria, né, no nosso país era que todo mundo tivesse matriculado, né, que 100% dos jovens se formassem até o ensino médio, né? Esse é o ideal. Mas aqui no Brasil não chegou muito lá, né? Então, na letra A, qual a região do país com menor porcentagem dos jovens matriculados no ensino médio em 2015 e com maior porcentagem? Então, é só olhar na tabela e fazer isso que eu acabei de fazer, né? Com menor porcentagem, cadê o menor número? Nordeste. E com maior porcentagem, o maior número? Sudeste, né? É só isso. E na letra B, de que forma o acesso à educação pode influenciar a saúde de uma população? Exponha seus argumentos. Né? Então aqui é variável, pode ter várias respostas, mas a gente pode falar sobre o acesso à alimentação nas escolas, porque tem merenda, então as pessoas comem melhor, tem gente que não tem muito o que comer em casa, né? Come na escola. O maior conhecimento ajuda as pessoas a, às vezes, conseguir entrar numa faculdade, ou mesmo que não entre com o ensino médio, você tendo mais conhecimento, você consegue melhores empregos com melhores pagamentos, né? Então consegue uma vida um pouco melhor, com melhor alimentação e tudo mais. Como eu falei, nas oportunidades de emprego, o desenvolvimento pessoal, né, que a pessoa se sente mais capaz, né, de conversar sobre um determinado assunto, tal. Então, esses podiam ser alguns argumentos que vocês poderiam falar aí no caso de porquê, né, que é melhor estar escolarizado. Esse seria os 8 da primeira parte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque já tá com meia hora, e aí eu faço a segunda parte no próximo vídeo, beleza? Então até já!